Hoje nós vamos, uma vez foi o desafio do século XXI, uma coleção foram com 10 palestras, né? Hoje nós vamos ver então outra coleção, que é os poderes rumo à missão do homem. Então, na outra coleção, nós tínhamos acabado falando muito de distopia, quer dizer, o contrário de utopia. Então agora nós vamos começar hoje falando sobre o retorno da utopia. Uma introdução sobre isso, né? Os poderes rumo à missão do homem. Os poderes são a política, a economia e a ideologia. Elas estarão, os poderes, né, eles estarão na direção da missão do homem se contribuir na construção do paraíso na Terra. Caso contrário, não. Então nós vamos falar hoje sobre essa coleção, os poderes rumo à missão do homem. Assim, quando políticos, economistas e ideólogos estão presos no presente, perguntam, o que eles estão mais fazendo atualmente é isso, perguntando o tempo todo, né? Como aumentar a produtividade, como assegurar emprego em larga escala, como diminuir o tamanho do Estado. Eu fico pensando em ver nos presos, quando ele fica preso nisso, eu fico pensando naqueles livres, imaginando o futuro, não o presente, o futuro focados no que realmente faz a vida valer a pena e como podemos alcançar isso. Isso é o que importa. Os poderes rumo à missão do homem é um ciclo de palestras, tem até 10 palestras, da volta da utopia não para um lugar nenhum, não é aquela utopia para um lugar nenhum, mas sim para o planeta Terra, de modo não fantasioso, mas sim de forma realista. Obviamente que se oferece somente indícios e mais ligados às questões econômicas, não tanto políticas, não políticas e ideológicas, as questões econômicas. O que se espera com esse trabalho é ter colaborado para um futuro melhor e, quem sabe, para a edificação de um mundo paradisíaco. Então, vamos começar esse ciclo de palestras, né? Falando sobre o retorno da utopia. Vamos começar com uma pequena lição de história no passado. Tudo naquela época era muito pior. Durante cerca de 99% da história do mundo, 99% da humanidade, era composta de quê? De pobres, famintos, sujos, aterrorizados, estúpidos, doentes e feios. Até pouco tempo atrás, no século XVII, o filósofo francês Blaise Pascal, 1623 a 1662, descrevia a vida como um gigantesco vale de lágrimas. Ele falava assim: a grandeza da humanidade é reconhecer a própria miséria. Na Grã-Bretanha, o também filósofo Thomas Hobbes, 1588 a 1679, concordava que a vida humana era basicamente solitária, pobre, cruel, bruta e curta. Nos últimos 200 anos, no entanto, tudo mudou. Nos últimos 200 anos. Né? Por isso que é aquele 99% da humanidade era aquela desgraça. Em apenas uma fração de tempo em que nossa espécie vive nesse planeta, de repente, bilhões de nós se tornam ricos, bem nutridos, limpos, seguros, inteligentes, saudáveis e, por vezes, até bonitos. Enquanto 84% da população mundial ainda viviam na extrema pobreza em 1820, 84%. Em 1981, essa porcentagem caiu para 44%, a metade. E hoje, poucas décadas depois, está abaixo de 10%. Se essa tendência se mantiver, a pobreza extrema, que era uma característica perene da vida, em breve poderá ser erradicada para sempre. Mesmo aqueles que ainda são considerados
pobres irão usufruir de uma abundância sem precedente na história. Para vocês terem uma ideia, na Holanda, uma pessoa sem teto, hein, que recebe assistência pública, hoje dispõe de mais dinheiro para gastar que o holandês médio em 1950 e 4 vezes mais que o seu povo na gloriosa idade do ouro holandesa, quando o país ainda dominava os 7 mares. Bom, feita essa introdução, vamos falar focar a questão da utopia medieval. O passado era certamente um lugar brutal, então é lógico que as pessoas sonhassem com um dia em que as coisas seriam melhores. Então, naturalmente, como é que se passa as coisas? Você está vivendo numa situação, você imagina que aquela situação seria vamos dizer, superada. Então, você criava uma utopia a partir de onde você estava. Um dos sonhos mais vividos era o da terra do leite e mel, conhecida como Cocanha. Na Cocanha, a terra da abundância, as pessoas nunca brigariam. Em vez disso, estariam sempre em festa, dançando, bebendo e transando com quem bem entendesse. Para a mente medieval, a Europa de hoje, ocidental, chega muito perto de ser uma verdadeira Cocanha. Há comida, fast food disponível a qualquer hora do dia, aquecimento e refrigeração nas casas, renda sem trabalho, cirurgia plástica para prolongar a juventude. Nos dias de hoje, há mais gente em todo o mundo sofrendo, sabe de quê? Não é de fome, não, de obesidade. De fato, estamos vivendo uma era em que profecias bíblicas estão se tornando realidade. O que teria parecido milagroso na Idade Média agora é normal. Cegos que voltam a enxergar, aleijados que podem andar e mortos que podem voltar a viver. Considere o exemplo do Argos 2, um implante cerebral que restaura parte da visão em pessoas com distúrbio genético nos olhos. Ou Helk, um par de pernas robótica que permite paraplégico voltar a andar. Ou de Helbatrachu, uma espécie de rã que se tornou extinto em 1983, mas graças a cientistas australianos, foi literalmente trazida de volta à vida por meio do seu DNA antigo. Aquilo eu já citei que, já pensou, no filme já quiseram fazer isso, restaurar os dinossauros. Em 2013, 6 bilhões dos 7 bilhões de habitantes do planeta já possuem telefone celular. Dos 7, 6 já possuem. Entre 1994 e 2014, o número de pessoas com acesso à internet no mundo saltou de 0,4% para 49,4%, ou seja, 40% mais. No mundo todo, a expectativa de vida subiu de 64 anos em 1990 para 70 anos em 2012. Alguns cientistas eles chegam a afirmar que a pessoa que irá viver até os 1000 anos já nasceu. Enquanto isso, a ficção científica está se tornando fato científico, não é mais ficção. Os primeiros carros autônomos já estão nas ruas. Agora mesmo, impressoras 3D estão reproduzindo estruturas completas de células embrionárias de pessoas que tiveram membros amputados, estão comandando braços robóticos com sua mente a partir de chips implantados no cérebro. Outro fato interessante, desde 1980, o preço de 1 watt de energia solar despencou 99%. Um paraíso desolador. Mas a verdadeira crise do nosso tempo, da minha geração, não é não termos uma vida boa, ou mesmo que ela possa piorar mais tarde. Não, a verdadeira crise é que não conseguimos ter ideia de como seria um mundo melhor. O projeto. Esse tipo de palestra não é uma tentativa de prever o futuro. É uma tentativa de libertar o futuro, de abrir escancaradamente as janelas da nossa mente. Claro, as utopias sempre dizem mais sobre o tempo, como eu falei ainda há pouco, em que foram imaginadas, do que sobre o que está de fato à nossa espera. A Terra da Abundância Utópica nos diz mais sobre como era a vida na Idade Média, miserável. Ou melhor, que as vidas de quase todos, em todos os lugares, era quase sempre miserável. Afinal, toda cultura
tem a própria variação do mito na terra da abundância. Desejos simples geram utopias simples. Se você tem fome, seu sonho é um fato de banquete. Se tem frio, sonha com o quê? Com uma lareira aconchegante. Quem enfrenta diversas enfermidades sonha com a juventude eterna. E qualquer coisa que alguém precisar simplesmente apareceria do nada. Em todos os leitos de córrego corria vinho, peixe chegava até a sua casa, assavam a si próprios, depois iam direto para a mesa. Isso é uma utopia, né? A utopia de projeto ou de modelo, né, buscaram virar do avesso esse tipo de utopia. Foram tão bem sucedidas que ainda tem a última palavra desse tipo de projetado. Em seu livro A Cidade do Sol, 1602, o poeta italiano Tommaso Campanella, né, na sua utopia ele via que a propriedade individual é estritamente proibida, todos são obrigados a amar todo mundo e o ato de brigar é punido com pena de morte. A vida privada é controlada pelo Estado, inclusive a procriação. Por exemplo, pessoas inteligentes só podem fazer sexo com pessoas estúpidas e as gordas com as magras. Todos os esforços se concentram em formar um mediano favorável. Um mediano. Além disso, cada pessoa é monitorada por uma vasta rede de informantes. Se alguém cometer uma transgressão, o pecador é agredido verbalmente até se convencer da própria maldade e decidir se submeter a ser apedrejado pelos outros. Bom, como nós temos o benefício de poder analisar esse livro nos dias de hoje, em retrospectiva, qualquer um de nós pode ver nas ideias do Campanella traços assustadores de fascismo, stalinismo e genocídio. Fazendo as perguntas certas, eis alguns exemplos. Porque estão trabalhando cada vez mais desde os anos 1980, apesar de estarmos mais ricos do que nunca. Eu falei uma vez, não sei. Pô, minha ideia quando eu estava estudando na cibernética, essas coisas, pô, a vida ia ficar, isso ia trabalhar pouquinho. Pô, milhões de pessoas ainda vivem na pobreza quando temos riqueza suficiente para extinguir definitivamente esse mal. E por que mais de 60% de sua renda depende do país onde você teve o acaso de nascer? As utopias não oferecem respostas prontas, muito menos soluções, mas elas de fato fazem as perguntas certas. A destruição da grande narrativa. É verdade, a história é cheia de formas assustadoras, de projetos utópicos, fascismo e nazismo. Assim como toda religião também originou seitas fanáticas. Mas só porque um radical religioso incita a violência, deveríamos automaticamente condenar essa religião como um todo? Devemos parar de sonhar com um mundo melhor? Não, claro que não, mas é isso que está acontecendo. A política está sendo diluída em mera questão de gerenciamento de problemas, ou seja, de gestão. E a coisa não é só isso. Não basta ter só gestão. Mas andaram falando por aí. A pessoa já precisa ser mais político, como não precisa ser mais político? Depende do que você entende por política. A universidade no século XXI lembra mais uma fábrica. E isso também acontece com nossos hospitais, escolas e rede de televisão. O que importa é alcançar metas. Seja o crescimento da economia, da audiência, das publicações, pouco a pouco a qualidade está sendo substituída pela quantidade. Enquanto isso, o estado do bem-estar social transfere cada vez mais o foco das causas da nossa insatisfação para os seus sintomas. Ou seja, vamos ao médico quando estamos doentes, ao terapeuta quando estamos tristes, ao nutricionista quando estamos acima do peso, à prisão quando somos condenados, ao coach de carreira quando estamos desempregados. Todos esses serviços custam vastas somas de dinheiro, mas rendem poucos resultados. Ao mesmo tempo, o mercado, os interesses comerciais estão aproveitando sua liberdade. A indústria alimentícia oferece lixo barato carregado de sal, açúcar e gordura, colocando no caminho mais rápido para o médico e nutricionista. O avanço da tecnologia está limpando cada vez mais empregos, levando-nos de volta ao coach de carreira. E a publicidade nos incentiva a gastar mais dinheiro que não temos em porcaria de que não precisamos a fim de impressionar pessoas que detestamos.
Depois vamos chorar no ombro de nosso terapeuta. A geração mimada. O tempo todo culpamos o indivíduo por problemas coletivos, como desemprego, satisfação e depressão. Se o sucesso é uma escolha, então o fracasso também é. Perdeu o emprego? Tá. Deveria ter trabalhado mais afim. Ficou doente? É porque seu estilo de vida não é saudável. Está infeliz? Tome um comprimido. Para que não haja nenhum mal-entendido, foi o capitalismo que abriu os portões para a terra da abundância. Mas o capitalismo sozinho não pode sustentá-la. O progresso virou sinônimo de prosperidade econômica, mas o século XXI nos desafia a encontrar outras formas de melhorar a qualidade de vida. E enquanto grande parte dos jovens ocidentais cresceu numa área de tecnocracia apolítica, alienados, né? Nós teremos que retornar à política mais uma vez para encontrar uma nova utopia. Então, finalmente, qual é o retorno dessa utopia? É hora de retornarmos ao pensamento utópico. Precisamos de uma nova estrela guia, um novo mapa mundi, que mais uma vez inclua um continente distante, jamais demarcado. Utopia. Mas não estou falando de modelos rígidos, que fanáticos utópicos tentavam nos empurrar com as suas teocracias ou seus planos quinquenais. Esses apenas tentam subordinar pessoas reais a sonhos delirantes. A nossa utopia começará pequena. As fundações de que hoje chamamos de civilização foram construídas há muito tempo por sonhadores que marcharam no próprio ritmo em vez de seguir os demais. Por exemplo, o monge espanhol Bartolomeu de Las Casas, 1484 a 1566, defendia a igualdade entre os colonizadores e os habitantes nativos da América Latina e tentou fundar uma colônia onde todos levariam uma vida confortável. Esse, o dono da fábrica, Robert Well, 1771 a 1858, era, naquela época, já a favor da emancipação dos trabalhadores britânicos e administrava uma bem-sucedida tecelagem de algodão, onde os empregados recebiam um salário justo e qualquer castigo corporal era proibido. E o filósofo John Stuart Mill, 1806 a 1873, em sua época já acreditava que mulheres e homens eram iguais. No entanto, uma coisa é certa, sem todos esses sonhadores diferentes eras, nós ainda somos pobres, famintos, sujos, aterrorizados, estúpidos, doentes e feios. Sem utopia ficamos perdidos. Não é o que o presente seja ruim, pelo contrário. Entretanto, o mundo é sombrio quando não temos mais esperança de algo melhor. O homem precisa, para a sua felicidade, não só ter prazer com isso ou aquilo, mas também esperança, iniciativa e mudança. Não é uma utopia finalizada que devemos desejar, mas sim um mundo onde a imaginação e a esperança estejam vivas e ativas. No nosso caso messiânico. Para onde vai a utopia da cidade messiânica? Quem quiser saber, nós já demos uma entrada ali no volume 17, chamado Cidade, da coleção Bíblia do século XXI, que é uma sistematização que fizemos da Bíblia, dos ensinamentos do Messias Meixo Sama, né? É isso, nesses 20 minutos, expomos um assunto, né? Retorno da utopia. Na próxima vez, amanhã, a gente já vai falar sobre por que devemos distribuir dinheiro para todos. É outro tópicozinho. Amanhã você vai fazer? Amanhã, aliás, eu não vou fazer, não. Amanhã até é bom falar para as pessoas que amanhã eu estarei fazendo mais aqueles Um Dia às Contas, aquela comédia. Áudios. Que são áudios, né? E assim como eu fiz uma vez, acho que foi. Tentei assim incentivar as pessoas a verem um áudio que eu fiz chamado Membro Novo, que até eu falei um pouco sobre ele, para as pessoas ficarem com mais vontade de ver, porque parece que as pessoas não entenderam ainda bem qual é o significado, por exemplo, dessa coleção da Com. E eu vou falar, acho que eu vou fazer uma mistura, eu vou me botar ao vivo, não sei bem exatamente qual vai ser a hora,
Assim, por volta de talvez de 6 horas, eu acho. Não. É Eu- 3? Se for 3, a gente vai, não sei, depende, porque vai uma pessoa chegar e vai fazer parte, então, vem do Rio, então não sei bem a ideia direito. Mas vocês ficam assim, eu acho que eu não sei se eu vou fazer esse primeiro, porque são dois. Se eu fizesse primeiro, talvez até seja melhor fazer esse primeiro, para a gente logo, vocês terem uma ideia um pouco melhor. Talvez umas, em torno assim deve ser de 4 horas. Por aí, vocês ficam atentos que eu vou falar sobre um dia com Arjuna. Um dia com o Interessante. quê? Arjuna. Arjuna? Arjuna. Isso já estou adiantando um pouquinho, mas é assim, quem conhece o Bharakatievich, Gita, Bharakatievich, o épita ali, indiano, vai conhecer quem é o Arjuna. Uhum. Tá? Vai ver por que eu cheguei aí e tal. E vou fazer um outro que está faltando, que a gente andou fazendo, mas o pessoal do Che Guevara invadiu o meu site, destruiu ele e tal, e ficou faltando esse. Eu já todos os outros, fiz um de novo e tal, mas está faltando um dia com o fisioterapeuta. Esse nós vamos fazer amanhã também, mas não vamos apresentar assim ao vivo, né? Vai ser feito e depois a gente passa. A gente não vai fazer esse tópico, esse segundo tópico, né, desses poderes numa missão do homem, Amanhã. seria porque devemos distribuir dinheiro para todos. Então vamos começar a fazer isso, vamos fazer isso no sábado. Tá bom? Tem alguma pergunta? Não, a princípio não. No princípio não? Então tá ótimo. Quando vocês tiverem pergunta, vocês podem fazer que a gente estamos dispostos a dialogar. Tá bom? Um abração para vocês.